Bronquiolite, o que é, como identificar e quando se preocupar? Com a chegada do tempo mais frio e seco, atendimentos pediátricos aumentam por problemas respiratórios. E entre os diagnósticos mais comuns está a bronquiolite, a doença que atinge principalmente bebês, crianças com até 2 anos de idade. Preocupa pais e responsáveis por seus sintomas que muitas vezes se confundem com apenas um simples resfriado. Nessa matéria, conversamos com um especialista para esclarecer as principais dúvidas: quais são os sintomas que exigem atenção, como tratar corretamente em casa e quais medidas podem ajudar a prevenir o contágio. Acompanhe e saiba como proteger os pequenos. Então, vem com a gente esclarecer algumas dúvidas sobre essa temática que é tão importante. Olá, boa Olá, noite. boa noite, Dr. tudo Alex bom? Rodrigues, Isso. pneumologista, vai estar hoje aqui com a gente esclarecendo algumas dúvidas sobre a temática bronquiolite. Olá, boa noite, Franciele. Meu nome é Alex Rodrigues, sou médico pneumologista e é um prazer estar recebendo vocês, sua equipe do Ibiapaba 24 horas, trazendo informações sobre esse vírus tão circulante que está sendo na nossa região da Ibiapaba. Vamos lá, a pergunta que não quer calar, né? Que nem todos têm a informação. O que é a bronquiolite, doutor? O que é bronquiolite? Vamos lá, Franciele. A bronquiolite é uma inflamação na via terminal do pulmão e isso ocasiona uma produção de muco de forma exacerbada, além de tosse e um desconforto respiratório. É muito comum esse acometimento nas crianças, mas também pode acometer os adultos acima de 60 anos, principalmente aqueles que têm já algum acometimento pulmonar. Uma vez essa bronquiolite não sendo bem conduzida, bem tratada, ela pode evoluir com a piora dos sintomas respiratórios, até mesmo a necessidade de internamento hospitalar. E doutor, qual é a diferença entre bronquite e bronquiolite? Então vamos lá, a bronquiolite se trata de um acometimento mais agudo dos sintomas respiratórios, enquanto a bronquite fala mais a favor daquele paciente que já tinha algum acometimento inflamatório no pulmonar, como o histórico de exposição a poluentes, a tabagismo, e esses pacientes produzem um escarro, produzem uma secreção nas vias respiratórias de forma crônica. E a bronquiolite é um quadro agudo, né? Aqueles pacientes foram acometidos por um vírus e esse vírus se desenvolve no pulmão e inflama o pulmão com um caráter mais agudo, e esses pacientes comumente desenvolvem sintomas mais agudos, né? Muito comumente tendo que procurar seu médico, pneumologista, ou mesmo pediatra, ou mesmo, a depender da evolução dos sintomas, procurar os prontos-socorros dos hospitais. E por que a bronquiolite é mais comum em crianças ou bebês? Vamos lá, a bronquiolite é mais comum nessa faixa etária justamente por ser um pulmão mais imaturo. E se é um pulmão mais imaturo, o pulmão fica mais vulnerável a ser acometido por esses vírus. Então, como o pulmão não está bem formado, esses sintomas acabam sofrendo maiores sintomas. E, necessariamente, esses pacientes costumam procurar logo os seus médicos, até mesmo pronto atendimento dos hospitais. E quais são os principais sintomas que os pais devem observar? Vamos lá, os principais sintomas é aqueles pacientes que já cursam com desconforto respiratório, como começam a respirar mais rápido, começam a ter muita tosse, começam a ficar mais gementes, né? Aqueles pacientes mais novos, começam a ter muita produção de tosse com secreção e, por vezes, como a depender da faixa etária, começa a ficar mais sonolentos, né? Nessa hora que o paciente tem que se antecipar, já procurar um atendimento médico. E como é feito o diagnóstico da bronquiolite? Esse diagnóstico é feito fazendo o que a gente chama de painel viral. A gente tem que pesquisar qual o vírus que está instalado no organismo desse paciente, seja ele na faixa etária infantil ou mesmo na faixa etária de adulto que já tem comorbidades pulmonares. Em algumas situações, temos que lançar mão de exames mais rebuscados, até mesmo de exames mais invasivos, para fazer essa investigação e confirmar o diagnóstico. E qual é o tratamento recomendado?
O tratamento recomendado sempre, a principal recomendação é prevenir. A gente está em um momento de alta circulação de vírus ainda, então, idealmente, evitar aglomerações, evitar que aqueles pacientes que já tinham sintomas prévios, que já têm um acompanhamento com seu pediatra, o pneumopediatra, ou até mesmo pneumologista, por algum transtorno pulmonar, evitar grandes aglomerações. E uma vez sendo detectado, o tratamento se parte muito com suporte, oxigênio, repouso, hidratação, para evitar que esse vírus de fato evolua e traga consequências mais graves. Quais podem ser as complicações se a bronquiolite não for tratada adequadamente? Vamos lá, isso é muito interessante porque quando a bronquiolite começa a desenvolver e a gente não consegue fazer um tratamento adequado, esses pacientes, consequentemente, têm que procurar os pronto atendimento para receber fisioterapia respiratória bem realizada e um tratamento de suporte, comumente também por oxigênio terapia. Existe aumento dos casos em determinadas épocas do ano? Sim, nas épocas do ano que são mais períodos mais chuvosos, né, que tem muita variação de temperatura, esses vírus acabam circulando mais, que é justamente no começo do ano, nesse período aí do primeiro semestre. Então, o que o senhor pode deixar aí de mensagem, né, como prevenção para a bronquiolite? Vamos lá, bronquiolite pode ser um acometimento de vários vírus, mas comumente se trata do vírus sincicial respiratório e como forma de prevenção justamente evitar aglomerações. Aqueles pacientes que já têm acometimento pulmonar, que já tem uma asma não muito bem tratada, que já tem asma, DPOC, que já tem no grupo de risco de hipertensão, cardiopata, esses pacientes devem sim se prevenir evitando aglomerações. E hoje em dia nós temos algumas vacinas já dispostas no mercado para que previna esse tipo de acometimento mais graves das bronquiolites. Obrigada, doutor.